Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Pode Engravidar, o podcast que fala sobre gestação e maternidade aqui no Reino Unido. E hoje temos uma convidada mais do que especial. E antes de começar, por favor, se apresente. Meu nome é Nádia, tenho uma filha de 10 anos, moro aqui na Inglaterra, já vai fazer 20 anos. Maravilha. E eu tenho muita coisa para perguntar aqui para Nádia, mas vamos começar como eu sempre começo. Nádia, o dia que você decidiu, eu quero engravidar, você planejou, não planejou, você já morava aqui, como foi? Você teve dificuldade nesse período para engravidar ou não? Sim, planejamos. Quando começamos a planejar, começamos a planejar em outubro, novembro não veio, em dezembro eu já estava grávida e não sabia. Fim de ano e tudo mais, não sabia. Mas em janeiro descobrimos a gravidez, janeiro de 2014, descobrimos a gravidez. Já morava aqui em Londres, ela foi bem planejada. E foi rápido até então, né? De outubro a dezembro. E aí, nos seus primeiros meses de gestação, você sentiu enjoo? Foi tranquilo? Como é que foi os primeiros meses ali? Aquele primeiro trimestre que todo mundo tem um pouco de medo. Como foi pra você? Vou ser bem sincera, eu não sabia se eu sentia bem ou se eu não me sentia, porque era aquela vontade de colocar tudo pra fora, mas nada saía. A ânsia. Aquela ânsia, mas eu me senti até bem, mas fiquei meio a meio. Sim, mas não foi aquela coisa que te impediu de viver, Não. né? Muita gente fica mesmo de cama, né? Pelo contrário, eu trabalhei muito. Enfim. E aí, depois, durante a sua gestação, como foi essa sua jornada, assim, o seu acompanhamento com a NHS? Nós sabemos que aconteceu há 10 anos atrás, mas como foi pra você? Eu não sei se você já tinha contato com alguém que já teve filho, pra você perguntar como foi, ou você foi ali desbravando como ia acontecer? Fui desbravando, pesquisando, perguntando uma aqui, uma ali, que na verdade no meu ciclo de amizade só tinha uma amiga que tinha um filho. E ela também passou mais ou menos pela mesma situação. Era tudo novo. Mas foi para mim. Eu tive uma experiência legal aqui. Fiz o pré-natal. E o conhecimento que eu tive foi tudo através de buscas, pesquisas. E um pouquinho foi do pré-natal, que é diferente com a gente. Sim. Aqui no Brasil. Sim, e eu sempre falo, né, que quem já teve filho há 10 anos atrás é muito diferente, porque hoje você abre o Instagram, tem 1 milhão de informação, hoje existe o chat GPT, existe tanta coisa. Só que há 10 anos atrás, se você realmente não fosse atrás de buscar informação, isso não existia. Lógico, existe, né, no pré-natal você pode fazer as aulas, não sei se chegou a fazer alguma aula ali de pré-natal. Que aula você fez? Você lembra? Você lembra? De cuidados, o que ia acontecer... o que ia acontecer com a gente. Primeiro vai acontecer isso, você pode planejar o seu parto, mas eu não fiz nada disso. Você não planejou o parto, você foi na... E aí você tinha na sua cabeça, tá, você não planejou, não fez o plano de parto, mas você tinha na sua cabeça, eu quero ter o parto natural, eu já sou mais da cesárea, como que isso foi? Eu queria muito ter um parto normal, muito. Você já veio com isso na cabeça? Então. Já tinha na cabeça, eu queria o parto normal, pegar o neném, colocar no peito. Esse era o meu sonho. Sim. Pra mim, cesárea não fazia parte do meu plano. Sim, e aí você tinha na cabeça o que era mesmo um parto normal? Você sabia, não, as etapas, tudo certinho? Ou você falou, não, eu só quero parto normal, chegou lá, foi uma surpresa? Não, eu sabia um pouco, assim, através das pesquisas, do que a minha amiga tinha comentado. Eu sabia mais ou menos as etapas. Entendi. Eu sabia que ia ser um processo longo e doloroso. Sim. Eu sabia disso, mas eu queria um parto normal. Você queria. E aí, foi uma gestação saudável? Nesse período pré-natal, descobriram alguma coisa que te chamou a atenção, que talvez preocupou na hora do parto? Ou foi extremamente saudável e não teve nada? Graças a Deus, foi uma gestação extremamente saudável. Legal. Eu não parei para nada, viajei, eu fazia... tanto que quando eu engravidei da Rebeca, eu estava na minha melhor forma. Eu ia para academia, eu ia para academia com o personal. Pra academia, fazia tudo bonitinho. Tava lá radiante, como se diz, Tava né? radiante. E aí, foi tranquilo, então, durante a gestação. Me conta o dia que você falou, eu percebi que eu tinha entrado no trabalho de parto.
Eu tive 2 alarmes falsos. Vamos lá. Chegamos no hospital com bolsa e tudo, porque eu tava sentindo contrações, mas nada da bolsa estourar. Mas era uma dor, assim, que eu não conseguia entender. Com quantas semanas você estava de Isso gestação? já estava, o primeiro alarme falso, eu estava com 39 semanas. E para mim, era o dia. Mas chega lá, as midwives, obviamente, ela olha para você e fala... Não é. Não é o dia. Faz todo o procedimento. Não, você não está pronta. E como a minha mãe estava comigo aqui, a minha mãe, não é possível. 39 semanas, você já está pronta. Essa criança tem que nascer, meu Deus. Desespero. Um desespero. Não foi. Depois passou quase 2 semanas. Eu falei, não é possível. Aquela dor. Aí, uma coisa estranha. Não sei se era sangue, o que era. Uma coisa estranha. Corremos para o hospital. A mesma coisa aconteceu. Mandaram de volta. Mandaram de volta. Esperamos com aquela dor, com isso, contrações, tudo ali no meio dessa loucura toda. Cheguei às 41 semanas. Sim. 41 semanas. E eu senti que era. É uma coisa, todas as mamães vão entender. Porque eu senti. Era uma contração. Era. E ela estava bem ritmada. Fomos para... Já estava suando já, aquela coisa assim. Bolsa, tudo mais. A midwife, realmente, ela me recebeu e falou assim, 41 semanas, ok, você fica ali. Aí aquilo já me assustou, né? Sim. Você já vai ali. Aí já colocou aquele cordãozinho que eu não sei como chama. Sim. Monitorando o coração da Rebeca. E dali começou a jornada. Sim. Com a minha mãe do lado. Coitado, o Jackson é mais tranquilo. Meu marido é mais tranquilo, na dele. Minha mãe, porque ela não fala inglês. E ela, toda vez que vinha me checar, se estava dilatando, as coisas, minha mãe ficava preocupada. O que estava acontecendo? Eu com dor, sem poder... Falar, explicar. Mas eu parei nos 6 centímetros. Não dilatava mais. Tá, e quantas horas? Você lembra de quantas horas? Da hora que você chegou até chegar no 6? Desde quando eu cheguei no hospital, até eles decidirem que ia induzir o parto. E que eu não passei dos 6 centímetros, isso tudo foi umas 6 horas já. Tá. 6 horas. Aí eles tiveram que estourar a bolsa. Aí eles estouraram a bolsa e eles falaram, antes de induzir o parto, a contração vai acontecer, você vai dilatar. Sim. Mas eu não saí dos 6 centímetros. Não saí, e toda hora essa mulher vinha me checar, era uma dor que não dá para explicar. Aí eles decidiram induzir o parto. Aí que foi a hora mais dolorida. Que aconteceu. Depois da indução, fica naquela, aí eu não queria a anestesia, aquela dor terrível. Até aí você não tinha usado nada? Nada de anestésico? Nada, só na garra mesmo. A força do ódio, só até lá. Ódio, essa criança vai sair sem nenhuma anestesia. Mas depois da indução, espera, daí eu decidi, eu preciso de um epidural, eu não aguento mais. Mas sempre bem orientada, as midwives sempre bem prestativas. Aí eu consegui. Aí colocaram o epidural, acalmei mais um pouco, parecia que eu tava... Sim, indo lá no céu e voltando. Eu não pedi isso antes. Sim, sim. Mas, depois das 6 horas, se passaram mais ou menos umas 2 horas, 3 horas, e checava, nada, não saía dos 6 centímetros. Então, nisso, eles perceberam que a Rebeca estava ficando mais agitada. Muito agitada, não tinha mais espaço, agitada. E, infelizmente, o que eu não imaginava aconteceu. O batimento cardíaco dela caiu. Mas foi um drop assim, pum. E uma coisa que eu não acho interessante que eles fazem, eles não explicam para você o que está acontecendo. Obviamente, pela saúde do bebê e da mãe, eles não têm tempo de ficar explicando o que está acontecendo. Você tem que tomar uma atitude. A coitada da minha mãe num canto, sem entender nada. E aí, de repente, a midwife bateu no botão de emergência, entrou aquela galera toda. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Me deitaram assim.
já aquela máquina de ultrassom e checaram e tudo e tal. E eles fizeram uma manobra que eu não sei o nome. Mexeram na barriga, blá, blá, e o batimento voltou. Uau. Graças a Deus. Aí, o médico cochichou aqui, o outro cochichou ali. Aí eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Sem explicação nenhuma. E a minha mãe doida, desesperada, querendo saber, gente, o que tá acontecendo? Alguém me explica. Ela tentando conversar com a midwife sem entender o que tá acontecendo. Aí o médico chegou pra mim, colocou a mão no meu ombro e falou assim, a gente vai ter que fazer uma cesariana em você. Emergência, porque a sua filha não tá respirando direito, pode faltar oxigênio no cérebro. Eu falei, meu Deus do céu. Aí, meu mundo caiu, porque eu queria fazer um parto normal. Sim, qual foi o seu sentimento? Porque eu sei que, na hora, tá a decepção, mas também tá pensando, não, a minha filha não tá bem, faça. Mas qual foi, assim, realmente o sentimento que você sentiu quando ele falou, não, olha, então... Quando você fala, né, vamos destruir seu castelinho, não dá pra fazer o parto normal. Jogou a pazinha, destruiu tudo. Mas o meu sentimento foi de tristeza, mas ao mesmo tempo de alívio. Porque eu não tava aguentando mais, era muita dor, muito sofrimento. E eu tava vendo que realmente ela tava, vamos colocar essa palavra, ela tava estressada lá dentro. Sim. E quando o médico falou que poderia faltar oxigênio no cérebro, eu já fiquei aqui, meu Deus, eu preciso fazer essa cesárea agora. Sim. Mas desde quando eles decidiram fazer a cesárea, até eu já chegar na sala de cirurgia, isso não foi nem meia hora. Muito rápido. Muito rápido, muito rápido. A minha mãe, coitada, ali sem entender nada, não dava para explicar, porque era uma dor, uma coisa esquisita, aquele sentimento. Mas era tanto remédio, tanto remédio que eu tava assim, eu tava sentindo que eu ia ter um colapso. Mas assim que o Jackson ficou aqui do meu lado, foi tudo muito rápido. Assim que a Rebeca nasceu, que eu consegui ver ela, eu desmaiei, não vi mais nada. Mas por causa da medicação? Por causa da medicação, não consegui ver mais nada. Aí eu acordei, assim, o médico mexendo em mim, blá, 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 e eu já pensei, meu Deus, cadê minha filha? Aí o Jackson estava do meu lado, ele falou, ela tá bem, pode ficar tranquila que ela tá bem. Aí eu de longe escutei o chorinho dela, eu falei, eu tô bem, mas... desde quando eles decidiram fazer a cesárea, foi tudo muito rápido. Mas, assim, eu fiquei ali pensando, meu Deus, o que aconteceu? Que até hoje, para mim, é um mistério. Sim, sim. Eu sempre vejo que, provavelmente, eles viram que havia risco ali e eles tomaram a decisão. Quando eles tomam a decisão... Eu sei que muita gente fala, o NHS não é bom. Mas quando eles tomam a decisão, é muito rápido. Todas as pessoas que eu converso que foi uma cesárea de emergência, foi isso. Em meia hora, meu filho estava comigo. Ou menos. Eles realmente, eles são, assim, muito rápidos. Mas, óbvio, como você disse, às vezes eles nem conseguem explicar. Porque se vai ali, né, tentar explicar... Não, a gente precisa agir, Cada minuto. Agir. Mas eu imagino... E aí, depois, como foi sua recuperação? Porque você desmaiou no pós-parto. Sua recuperação foi tranquila ou foi um pouco mais difícil por causa disso? Não teve nenhum contra. Foi super tranquilo depois. Sim. Obviamente, eu fiquei naquela... É uma situação meio estranha de explicar. Quando a pessoa fica meio grog. Passada. Grog. Mas isso foi tudo ok. Sim. Depois que passou a tempestade. Sim, sim. E aí você... Depois que ela nasceu, pra você, né? Eu sei que teve a dor do parto aí que você tava explicando. Qual foi seu maior desafio? Ainda bebê, né? A gente vai chegar aí mais pra frente. Mas qual foi seu maior desafio com ela? Eu imagino que, eu não sei, né, mas como era antes, mas pelo que eu entendi, sua família não mora aqui. Então foi só você e o seu marido. Como foi isso aí de ter a filha aqui sozinha, basicamente? Eu tenho quase certeza que é mais ou menos o mesmo desafio de todas as mães, a amamentação. Foi mais difícil para mim. Eu tive a minha mãe comigo por 20 dias, 30 dias, quase 30, 20 e poucos dias. Mas 20 dias de um bebê recém-nascido. Você não conseguiu nem entender que tá em casa direito, né? O começo, para mim, foi bem doloroso. A amamentação. Foi o pior. Foi. E você conseguiu amamentar por um tempo ou você... Consegui. Legal. No primeiro dia, no dia que a Rebeca nasceu, depois que todo mundo foi embora, que eu fiquei sabendo, que o pai não podia ficar nenhum companheiro comigo. Nossa. Pra mim, aquele ali foi de arrasar. Porque eu falei, poxa, nem o pai pode ficar. Uhum. Eles falaram, não pode ter acompanhante. Eu falei, ok, então sou eu e Deus aqui.
Mas eu não conseguia amamentar, porque ela não conseguia pegar. Pegar direito. Mas Deus mandou aquele anjo daquela midwife. Essa midwife foi muito querida. Ela falou assim, mãe, não se preocupa. O colosso que tá saindo, que tá ajudando a sua filha, pode ficar tranquila. Mas eu olhava para aquele serzinho tão pequenininho e eu pensava, gente, não é possível, ela deve estar com fome. Sim. E não é só você, né? Eu sempre falo, gente, o estômago do bebê quando nasce é 5 ml. 5 ml, gente, não é nada. Não é nada 5 ml, é uma seringuinha fininha. E o colosso realmente é suficiente, mas é esse desespero que você falou. Você olha pra um serzinho, tá, é pequenininho, mas ainda, né? Tem uma coisinha ali, você fala, como que umas gotinhas está alimentando meu filho? E aí, graças a Deus você teve essa midwife que foi muito querida. Foi muito iluminada mesmo de falar, olha, tá tudo bem. Porque poderia ter sido um final mais trágico ali, né? Não, ela foi muito querida. Ela explicava pra mim, assim que você vai sentar ela, assim que você vai segurar ela. Ai, que legal. E pode ficar tranquila, se ela sugar pelo menos um pouquinho, ela já vai ficar satisfeita. E eu falava pra ela, você tem certeza? E ela falava, pode ficar certeza, mãezinha. Ela falava, ela foi muito querida. Querida. Muito querida. E é muito bom, né, quando a gente pega um profissional que realmente tá falando coisa certa. Porque poderia também, né, existem pessoas que não sabem ali como... Porque eu falo que às vezes não é que a pessoa é uma má profissional, mas é porque ela não sabe conversar. Porque aquela fala dela te trouxe uma segurança. Agora, se a pessoa passa lá e fala, tá tudo bem, vai fazendo aí, tá tudo certo, aí você fica... Ninguém me deu uma métrica aqui de onde eu tenho que ir. Não, ela realmente foi um anjo que Deus mandou, porque para mim era tudo novo. Tudo muito novo. Eu não, como eu havia mencionado, que só uma amiga nossa do meu grupo teve filho, e então era muito novo. Eu sempre sonhei em ser mãe. Mas quando você é mãe, não vem o manualzinho, né? Não tem o manualzinho. Mas aí Deus manda as pessoas certinho. Sim, sim. E mesmo eu também amo criança, né, sabe? Mas é isso. Você cuidar do filho de outra pessoa, você tem essa segurança, tá tudo bem. Mas quando você é mãe, sempre fica aquela, será que eu tô fazendo certo? Será que tá tudo bem? Será que não tá? Então, e aí, tá, a amamentação foi difícil. Você amamentou ela até quanto tempo? Você lembra? Amamentei a Rebeca até 1 ano e meio, mas... Uau! 1 ano e meio. Mas depois que eu saí do hospital, fui pra casa, como eu realmente ainda não estava conseguindo amamentar, aí uma outra midwife me indicou um help center. De amamentação, né? Isso. Aí eu fui, elas pegavam o bebê, colocavam bonitinho, encaixava, assim que tem que fazer. Porque a gente naquele nervosismo, achando que a criança tá com fome, a criança tá chorando, e você fica nervosa. Mas não, eles me deixaram tranquilo, me ensinaram. Mas depois da primeira consulta que eu tive, eu consegui, ela conseguiu pegar. Conseguiu pegar. Esses centros que ajudam, eu acho super legal. Porque muita gente nem consulta. Fala, é ruim, eu não vou, que eu não vou resolver nada. Sempre tem alguém ali pra te orientar. Como você disse, colocou certinho. A posição da mãe, a posição do bebê. É muito importante na hora da amamentação. É muito importante, porque eu estava fazendo errado. Tá vendo? Ela falou... a primeira coisa que ela pediu, ela falou assim, me mostra como que você faz. Eu sentei, ela assim... Pois é, tá tudo errado. Não quero te criticar, mas tá errado. Claro. Eu vou te ensinar, você vai fazer desse jeito. Ela me ensinou, mostrou e eu fiz. Já sentiu na hora ali, né? Nossa, na hora, como encaixa certinho. Exato, exato. Às vezes é uma pessoa ali, vai falar, muda só isso aqui. Exato. Tá, e aí você amamentou ela, tranquilo. Como a Nádia, ela trabalha de uma escola aqui, e eu sei que muita gente tem essa curiosidade, então eu quero trazer mais isso pra gente explicar pras pessoas como funciona. Então, você teve a Rebeca ali, e aí, quando foi que você colocou a Rebeca na escola? E também, uma coisa que eu quero saber, foi por isso que você resolveu trabalhar numa escola, porque você tem uma filha e gostaria de saber como que era o sistema? Ou foi aleatório porque você gosta de criança mesmo? Eu gosto de criança. Sim. Sempre trabalhei, não sempre, desde quando eu cheguei em Londres, depois de uns 2 anos, eu comecei a trabalhar como nani. Mas eu sempre tive a curiosidade de saber como que o sistema de educação funciona no Reino Unido. Então, eu sempre tive essa curiosidade. Então, a Rebeca, ela não entrou direto na nursery da escola. Ela fez um preschool primeiro. E ela tinha 2 anos e meio. Ah, ela entrou cedo, 2 anos e meio. Mas ela não ficou muito tempo nesse preschool. Depois do preschool, ela foi direto para... Como ela é um late baby, que eles chamam. Ela nasceu depois do final de
agosto. Então, eles começam um ano depois. Só explica aqui, às vezes a pessoa não sabe. Explica quando as crianças podem entrar na escola e até que mês ali. Então, explica. Sim, se a criança nasceu antes de 31 de agosto, ela entra na escola com 3 aninhos de idade. E se ela nasceu depois, dia 1º de setembro, a partir do dia 1º de setembro, ela começa com 4 aninhos. Então, a Rebeca, minha filha, ela começou, como ela é dia de setembro, ela começou um ano depois. Então, ela começou com 4 aninhos na escola. Na nursery da escola. Porque qualquer dessas nurseries particular, você pode colocar com qualquer idade. A idade que você quiser. A idade que você quiser. Então, eu tive essa curiosidade. Então, ela foi para esse preschool com 2 anos e meio, 2 anos e meio. E aí, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso saber como funciona, eu quero saber mais. E assim que ela entrou na nursery, quando ela já tinha 4 aninhos, ela entrou na nursery da escola. Fiz a aplicação, ela entrou. E eu ficava ali. Como eu trabalhava como nani, sempre levava criança na escola, eu ficava pensando, como que funciona isso, gente? Como que é dentro da escola? O que tem de interessante? Aí eu conversei com a diretora da escola. A diretora tinha falado para mim, olha, não tem vaga, por enquanto, mas se você quiser ser voluntária na nossa escola, você é bem-vinda. Aí eu fiquei pensando naquilo, será que eu faço isso, será que não? Porque eu tenho o meu trabalho, se eu for fazer voluntariado agora, eu vou perder, não vou conseguir. Aí passei um tempinho e deixei. Mas aí depois, conversando com umas pessoas, uma amiga minha, ela era mãe de uma criança da escola, ela falou para mim, Nádia, go for it. Seja voluntária. Vai ser bom para você. Eu falei, quer saber? Vou tentar. Tentei e me apaixonei. Ainda estou lá. Aí estou lá, vai fazer 4 anos. Eu fiquei como voluntária por 6 meses, trabalhando com crianças pequenas na reception, que são criancinhas de 4 anos, de 3 anos e meio a 4. Fiquei por 6 meses, me apaixonei pelo trabalho e falei, é isso mesmo que eu quero. E a diretora falou para mim, abriu uma vaga. Você está interessada? Eu falei, meu Deus, eu não tenho experiência. Ela, não importa. Você vai ganhar experiência. Então, a diretora foi bem camarada. Sim, sim. E aí, eu já comecei a trabalhar no 2º ano. Comecei a trabalhar e... Assim que eu comecei a trabalhar, eu comecei a fazer um curso. Um curso de... chama Level 3, Teaching Assistant. E o curso era por 18 meses. Eu falei, caramba, vai demorar muito esse curso. O que eu vou aprender nesse curso? Será, né? Fiz esse curso e eu me apaixonei mais ainda pela minha profissão. Porque não envolve só o ensino, envolve cuidar da criança. Fala mais o mental da criança, o desenvolvimento dela, mais do que só ensinar matérias. Ensinar matérias, isso. Legal. Porque nós não sabemos, tem criança que tem todo tipo de background, a gente não sabe o que está acontecendo com essa criança. Se ela pode estar triste um dia, outro dia ela está bem. Mas se você aprender a lidar com os sintomas da criança, você vai saber se a criança está bem, se ela não está, se aconteceu alguma coisa, se não aconteceu. Eu me sinto honrada de ter feito parte de... Teve 2 crianças já em anos diferentes, chegaram em mim e contaram uma coisa que... Para mim... contaram uma coisa para mim que eu dividi com a diretora. Depois fiquei sabendo que a criança estava... os pais estavam separando. Uma criança precisava de apoio, mas ninguém sabia. Mas a criança chegou para mim e falou, meu pai fazia isso, minha mãe fazia aquilo, meu pai fazia aquilo. Entendeu? Então, são coisas que você não imagina que acontecem. Então, não é só sobre ensinar a criança. E uma curiosidade, talvez todo mundo tenha aqui também. Né? Eu vi que era também cuidar para a criança, mas vocês como professores, né, ou assistente, vocês têm essa liberdade de chegar para os pais e falar, olha, a gente está observando, sua criança está assim, está acontecendo alguma coisa, não está, a gente pode ajudar, vocês têm
É liberdade mesmo de conversar com os pais sobre isso? Ou eles são mais, não pode? Pode, porque na verdade, depende muito nós temos essa liberdade, mas depende dos pais. Tem pais que já pensam, por que eu vou estar conversando sobre isso? Não entende. Mas já tem pais que já preferem. Tem pais que já chega assim na gente e fala, e aí, o que está acontecendo? Tá todo mundo bem? Eu não quero esperar para o dia da reunião. Eu quero saber o que está acontecendo. Tem muitos pais que chegam na gente e perguntam, o que eu posso fazer para ajudar meu filho? Teve uma mãe que chegou para mim e falou, olha, eu acho que a minha filha não está muito bem na matemática. O que você pode fazer para me ajudar? Aí eu falei, olha, o que a gente pode fazer? Eu tenho livros para a idade dela. Se você quiser, eu posso passar o livro para você. E ela pode treinar em casa. E a mãe falou, claro. No outro dia eu levei o livro, dei para ela. Levei 2 livrinhos, na verdade. Entreguei para ela. Conversei com a professora, obviamente. Pulei essa parte. Conversei com a professora. E a professora falou assim, claro, Nádia, se você tem os livros, vamos passar para essa mãe. E além dos livros que eu passei para a mãe, nós fazemos hora extra com essa criança. É uma coisa que eu posso até explicar também sobre isso. Por favor. Depois de um tempinho, essa mãe agradeceu muito. Falou que a filha dela estava amando os livrinhos. Porque não é um livrinho só de matemática. Ele ensina a criança como gostar da matemática. Sim. Entendeu? Porque na escola, dentro da sala de aula, temos a professora da aula e a TA ajuda around the classroom, né? Sim. Então, o meu trabalho também é de observar. Eu observo, porque como a professora está muito ocupada dando aula, eu observo se aquela criança está engajada, se a criança consegue fazer o que ela precisa fazer. Aí, eu sempre tenho meetings com a professora, reuniões. Com a professora, a gente decide, essa criança, o que você acha? Essa criança precisa de um apoio. Então, nós tiramos um tempinho para ajudar essa criança. Legal. Porque muita gente acha que, não, a sala aqui é grande, ninguém liga para nada. Então, sim, existe esse cuidado individual mesmo. Existe. Claro, a gente não pode generalizar, mas pelo menos não onde você trabalha, sim, existe. E eu sei que você não deu aula no Brasil, mas o que você acha, assim? Primeiro, gente, que as crianças aqui no Reino Unido, para quem não está assistindo e não mora aqui, vão para a escola das 9 às 3, mais ou menos. Então, é muito mais tempo do que no Brasil. Elas passam muito tempo na escola. Mas para você, olhando como professora e como mãe também, o que você acha que é a maior diferença entre o ensino no Brasil e o ensino aqui? Óbvio, né? Talvez acho que você pode falar pelo que você sabe, o que você estudou lá, mais do que ter trabalhado lá. O que você acha que é a maior diferença que para você é o lado positivo? Aqui no Reino Unido, eu acho que é muito puxado. No sentido de ser mais... eles cobram mais? Cobram muito das crianças. Inclusive, eu, trabalhando dentro da escola, às vezes eu falo, poxa vida, é muito. Para criança. Porque tanto que, às vezes, a gente tem que deixar a criança sair um pouco da sala de aula para ela espairecer um pouco, porque é muita tarefa, é muito trabalho, eles começam ao pé da letra. Faz a criança, por exemplo, voltando no início do ano letivo, da reception, quando a criança começa, eles vão aprender a ler quando eles são pequenininhos, quando eles têm 3 anos e 4 anos de idade. Então, eles puxam muito. E eu acho isso interessante. Mas ao mesmo tempo eu acho muito. Sim. Eu acho que é bom, como você disse, porque eu vejo que, né, eles têm já esse hábito, por exemplo, para mim, eu acho incrível o hábito de leitura aqui. E isso já vem desde criança, porque quando eu cuido de crianças que vão pra nursery, eles trazem livro da nursery pra gente ler. Eu falava, gente, mas essa criança não sabe ler, quem tem que ler sou eu. Então, assim, e quando começa o processo de alfabetização, também. Eles têm vários livrinhos que eles têm que fazer, as tarefinhas e tal, né? Já dá esse background pra eles mesmo, de ter essa disciplina pra aprender as coisas, mas ao mesmo tempo são apenas crianças. Fala, igual você falou, sai um pouco da sala. Mas, do outro lado, temos o Brasil, que faz muito tempo que eu estudei, mas era cada um por si também, né? Você toma aqui, fez tarefa. Eu não tinha uma pessoa cobrando das minhas tarefas, tinha minha mãe, obviamente. Mas dentro da escola, não tinha alguém ali me pegando o tempo todo. Mas legal. Mas antes da gente ir um pouquinho mais pra frente, vamos voltar. Eu acho que você tá mais entendida nisso. Por exemplo, tive meu filho aqui,
que acho que vai ajudar muita gente. Tive meu filho aqui. Quando eu preciso procurar para colocar meu filho na nursery e quando é o momento certo para aplicar para as escolas? Você consegue explicar isso pra gente? Acho que vai ficar mais claro. Sim. A partir do terceiro ano, ano de vida, a mãe já pode procurar uma nursery para criança na escola. Procura o borough procura a escola mais perto de você, casa. mais perto de casa, e entre em contato com a escola. A melhor coisa que você pode fazer é entrar em contato com a escola, porque tem muita escola que consegue pegar a criança um pouquinho mais cedo. Porque se tiver vaga, a criança pode entrar antes do terceiro ano de vida. E isso é aquela quantidade de horas que elas fazem de graça, né? Tá. Sim, aí os pais, o pai pode escolher se leva a criança no período da manhã ou no período da tarde. Mas se quiser o período da manhã e o período da tarde, ele paga, a mãe e o pai pagam a diferença. A diferença. Por exemplo, na escola que eu trabalho, sempre tem vaga na nursery. Então, tem crianças que entram na nursery da escola que eu trabalho antes do terceiro ano de vida. Por quê? Porque tem vaga. Tem vaga suficiente. Então, procure a escola mais próxima de você, se tiver interessado. Porque a criança precisa estar estudando a partir da reception, que é a partir do quarto ano. Quando a criança tem 4 anos, mais ou menos. Quando a criança tem 4 anos. Isso é obrigatório pelo governo, é isso? Essa é idade. Obrigatório. Essa palavra que eu estava procurando. É obrigatório. Então, não precisa, se você não quer ficar um pouquinho mais com essa criança, não precisa levar ela para a nursery da escola. Mas, a partir do quarto ano, é obrigatório. A reception. Quando a criança é... Porque ali é o ensino, ali é a base da criança. É a base da criança. É ali que ela começa a leitura, a fonética, a escrever. Então, eu acho interessante isso. Eu, por exemplo, eu falei, cara, a Rebeca precisa começar desde o comecinho, porque eu acho isso muito interessante. E faz bem para a criança. Sim, sim. Ainda mais eu acho que na nossa comunidade de brasileiros, que a gente não tem família aqui. Então, é uma oportunidade para a criança começar ali, ter esse contato com mais pessoas. Obviamente, todo mundo tem amizades, mas é diferente. Você está num ambiente que você não conhece ninguém, começar tudo do zero. E aí, apliquei para nursery, tá? Eu tô fazendo papel aqui como se diz, advogado do diabo. Vai lá. Apliquei para nursery, entrei na nursery. Isso já me dá direito aí para escola ou é um outro tipo de aplicação? Como funciona? Não. Se a criança entrou na nursery, ela não garante que ela vai estudar naquela escola. Aí, depois que ela terminou a nursery, ela tem que fazer a mãe tem que fazer uma outra aplicação para o reception. É o mesmo processo da nursery. Ela vai repetir o mesmo processo. Por exemplo, o que aconteceu com a Rebeca, nessa escola que eu trabalho, ela ganhou a vaga para nursery, mas não ganhou para o reception. E aí você fez o quê? Aí tive que ir para outra escola. E depois você voltou? Depois eu voltei. A escola que ela ganhou vaga era a nossa quinta opção. A quinta opção. A primeira escola. Acho que eu pulei num ponto, né? A gente precisa... Não tem problema. A gente pode ir voltando, né? Porque você tinha a primeira opção, era essa. Não teve a vaga. E a sua quinta opção foi que... Então, você não aplica só para uma. Você coloca várias opções. Tem que colocar. Até quantas opções? 6 opções. 6 opções. Porque se não tiver na sua primeira, ou na segunda, ou na terceira, ela vai conseguir, de algum jeito ela vai conseguir. Inclusive, tem casos que ela não consegue nenhuma das 6 opções. Então, o governo leva essa criança para uma escola mais ou menos mais perto da família. E então, nós ficamos esperando para voltar para essa escola, porque como eu gostava muito da escola, já estava pensando em trabalhar naquela escola, já tinha conversado com a diretora. E ficamos 2 anos esperando. 2 anos. Então, a Rebeca voltou para a escola no segundo ano. Legal. Então, esperou um tempinho. E aí, você já estava trabalhando lá? Já estava certo? trabalhando. Então tá. Então, é outra aplicação, daí a pessoa continua ali. Todo ano você reaplica ou não? Você vai direto? Só, direto. Tá. É só da nursery. Você aplicou para nursery. Ela ficou 1 ano na escola. Você tem que aplicar de novo para ela entrar no reception. Depois que ela entrou na reception, ela fica até o 6º ano nessa escola.
E minha curiosidade, né? Que eu acho que muita gente vai ter. O que estar trabalhando numa escola, na mesma escola da sua filha, o que te ajudou com ela? Teve alguma coisa que estar na escola, você fosse, nossa, ela tá reagindo assim em casa por causa disso, agora ela tá aprendendo isso, então por isso que ela tá trazendo isso pra casa. O que realmente você acha que te ajudou a trabalhar na escola com a Rebeca? Eu não sempre, depois que eu fiz o curso de disciplina positiva, Sim. eu sou desse método de ensinar a criança com firmeza, mas com amor. Sim, sim. Então, isso eu já tinha mais ou menos em mente. Mas depois que eu comecei a trabalhar na escola, eu percebi que realmente, se você criar hábitos para a criança, rotina, que é o que nós temos na escola, não tem erro. Não tem erro. Então, eu aprendi. Eu já tinha a minha experiência, mas quando eu entrei na escola, a minha bagagem ficou, inclusive, tá até pesada de tanta coisa que eu aprendi. E eu tô passando isso pra frente. E eu vejo que com a minha filha, eu vejo que ela escuta mais. Quando ela vai fazer o dever de casa, ela tá com preguiça, como toda criança fala. Então, se você souber usar as palavras certas, se você souber se comunicar com a criança, eu aprendi mais sobre isso, sobre comunicação. Sim. E já que você falou isso, já a minha criança, vamos supor que a criança, alguém tá com alguém, uma criança em casa não quer fazer a tarefa de casa. Vou me dar uma situação, a criança não quer fazer, falou que não vai fazer, tá lá correndo pra lá e pra cá. Como você reagiria com essa sua bagagem como professora e como agora, né, educadora positiva também, né, da disciplina positiva? Dá uma dica aí pras mães em casa. Como as pessoas falam, meu pai e minha mãe, eu fui criado assim e eu tô bem. Não é assim, hoje em dia não é tá bem, assim. só tá tomando antidepressivo, fazendo terapia 3 vezes na semana, mas tá tudo bem. Não é assim, é só você falar pra criança. Se você tá vendo a altura da criança, você fala, ela tem que fazer, você precisa fazer, você vai fazer. Não funciona. Não funciona. Agora, você abaixa a altura da criança e conversa com a criança, você explica. Bom, agora é hora de fazer a tarefa. Nós podemos brincar. Quer brincar? Vamos brincar. Mas agora nós vamos fazer a tarefa. Se a gente trabalhar como um time, nós conseguimos fazer a coisa. Então, agora vamos fazer a tarefa. Depois da tarefa, a gente vai brincar. Pode ter certeza. Por exemplo, na escola, agora é hora de fazer inglês. E o inglês para as crianças é muito... Às vezes eles ficam, poxa vida, por que eu tenho que eles escrevem muito? Deve ser igual gramática pra gente no Brasil, né? Nossa, às vezes a criança olha pra mim, I'm bored. Aí eu não quero fazer isso. Eu falo, poxa, se você finalizar a sua escrita, se você terminar, olha, poxa vida, daqui a pouco a gente já vai descer e vamos brincar. Você vai ter seu tempo. Aí eles falam, caramba, se eu fazer rapidinho, eu tenho certeza que eu vou conseguir. Sim. Se eu conseguir agora, eu vou descer rapidinho pra brincar. Sim. É legal você falar isso, porque eu também já estudei disciplina positiva e às vezes a pessoa fala, mas eu falei e não resolveu. Só que, gente, é uma construção. Não adianta você ter como fala? Uma conduta autoritária por anos e aí um dia falar assim que a criança não vai aceitar. E um detalhe muito importante do que você falou. É você falar que nós vamos fazer o dever e depois vamos brincar. E você brincar depois. Sim, porque senão a criança você perde total autoridade com a criança. Então, é fazer e cumprir. Sim. E eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu sou muito da visão que antes de educar uma criança, infelizmente ou felizmente, a gente precisa educar os pais. Ou pelo menos abrir esse leque para os pais, para eles entenderem. E você falou que consegue conversar com os pais, né, sobre isso. Você consegue falar com os pais e mostrar a direção? Geralmente eles acatam tudo isso na escola, porque eu sei que aqui também é mais difícil, né? A gente não... Eu gosto de falar, às vezes os pais são separados, cada um faz uma coisa. Quando você tem essas conversas, eles geralmente acatam ou é uma coisa, deixa pra lá? Tem. Sempre vai ter aquela balança. Sempre vai ter os pais que escutam. Mas normalmente, sobre o crescimento da criança, como a criança tá indo na escola, normalmente não sou eu. É a professora. Mas, como a gente tem sempre essas reuniões, ela sempre fala, caramba, hoje eu tentei conversar com o pai daquela criança. Ele falou assim, é só uma criança. É só uma criança. Ele vai aprender depois. Entendeu? Aí ela fala, poxa vida, vamos trabalhar junto? Eu vou passar isso e isso pra ele fazer em casa. Você topa?
não, vai ser uma coisa que não, ele não vai conseguir fazer. Ah, eles falam não. Falam. Chocada. Falam. Ah, mas o meu filho é assim. Não tem como mudar. Sim, sim. Eles já colocam um diagnóstico. Ah, falando em diagnóstico também, outra coisa. As crianças aqui, descobri que meu filho tem um diagnóstico de TDAH ou qualquer outra coisa assim. Dentro da escola, não sei se é já nessa idade, conseguiu diagnóstico. Tem alguém para acompanhar eles, né? Porque tem algum tipo de diagnóstico? Ou é só essa professora assistente que também já é responsável por isso? Não. Funciona assim. A gente acompanha aquela criança. Não, tem a criança que é normal, ela tá normal a vida inteira dela, não a vida inteira, né? Aí o pai teve alguma dúvida, ou até mesmo o professor, ou até mesmo eu falo, caramba, alguma coisa tá errado. Tem alguma coisa errada. Então, de mim passa para a professora, da professora passa para a diretora, da diretora passa para a pessoa que cuida dessa parte. Vamos colocar, se essa criança foi depois do que eu falei, depois que a professora falou, depois que a diretora falou, a criança foi diagnosticada. E, então, se ela foi diagnosticada, ela tem uma ajuda. O que seria essa ajuda? O governo dá uma ajuda para a escola e a escola contrata uma pessoa especialista para ajudar essa criança. Ah, tá. Então, realmente existe esse tipo de serviço. Porque eu já vi alguns relatos. Não, meu filho, ele vai pra escola e não tem uma assistência. Então existe. Se a criança for diagnosticada, sim. Sim. E eles oferecem esse tipo de profissional para fazer o diagnóstico? Ou é Oferece. Entendi. Mas se o pai chegar e falar, eu acho que a criança, ou a minha criança tem isso, a minha criança tem aquilo... É diferente. Sim. Mas se ela for diagnosticada, aí ela vai ter uma ajuda, ela vai ter um suporte. Legal. E, Nádia, pra você, dentro da escola, eu sei que eu já perguntei isso, mas porque eu sei que você mora aqui, ó, pelo que eu entendo, sua intenção é criar a Rebequinha aqui. Pra você, assim, o que você viu na questão dos estudos? Porque eu sei que eles são bem exigentes, tá? Mas você viu na questão da escola e falou assim, não, isso que eu quero pra minha filha, porque eu sei que lá na frente isso vai fazer diferença na vida dela. O que foi no sistema de ensino deles? Óbvio que tem outras coisas aqui no Reino Unido que são maravilhosas. Mas o que foi no sistema de ensino deles que você viu e falou, não, eu quero que a minha filha seja educada por esse sistema? No geral, o ensino das escolas aqui, eu acho, para mim, a minha opinião, é impecável. O jeito que eles ensinam as crianças e a Rebeca, por exemplo, ela segue exatamente o passo a passo. Existe um passo a passo, não é o passo a passo. A professora não chega e fala, cara, você tem que fazer assim, assim, assado, não. A professora vai explicar para você a aula. Hoje, nós vamos começar assim, por exemplo, hoje nós vamos criar um livro, tem isso na escola. Então, hoje nós vamos criar um livro. Então, nós vamos começar. Como que vai ser? Qual que vai ser o título do seu livro? Qual que vai ser a cor da capa do seu livro? Nossa. Você vai ilustrar todo o seu livro ou você vai pedir o seu colega? Então, a gente faz aquele... checklist de tudo? A metodologia, eu acho isso incrível. E a Rebeca, ela acompanha todo esse processo e ela faz desde o começo, tudo que ela vai fazer. Se ela vai fazer a matemática, ela vai falar, então, se eu preciso dividir, então eu vou usar aquele método. Ai, que legal. Por exemplo, dividir, ele tem um método que chama bus stop method, que é um método que ensina a criança a fazer a divisão. Então, ela faz... Eu sei que é bem diferente, né, do que a gente faz no Brasil, não é? Bem diferente. Eu já vi as crianças falando, o que você tá fazendo? Socorro! Por isso que eu tive que fazer esse curso, porque, por exemplo, até a minha cursiva eu tive que mudar. A minha letra tive que mudar. Porque eles escrevem... É completamente diferente. Não é, a gente fala de mão no Brasil, né? E a outra letra eu esqueci agora. Eu nem lembro mais como fala assim. O nosso R, o nosso S é completamente diferente. Então, eu tive que mudar tudo para trabalhar na escola. Por isso que eu fiz o curso. Matemática, completamente diferente do jeito que você ensina a tabuada. A gente aprende até o 10 aqui, até o 12. Então, e tem algum motivo por isso, do 12 ou não? Não. É o sistema deles. Saiba. Mas é assim. Então, ela senta para fazer a tarefa dela, ela fala, mamãe, eu tenho que fazer assim. Eu falo, tá bom. Já teve até uma discussão no começo com o Jacques, porque ele falava, Rebeca, você precisa fazer assim. Você não vai adicionar os seus números assim. Ela fala, eu aprendi assim, então eu preciso fazer assim. Sim, sim.
Que eles vão cobrar dessa forma, né? Dessa e teve forma. alguma coisa que foi mais aprendendo com ela e com esses cursos? Ou teve algo que você até pode indicar, assim, que te ajudou a ajudar a Rebeca? Porque, por exemplo, a conta, né, de divisão que a gente tá falando, eu nunca tinha ouvido falar, não sabia como fazia. Teve alguma coisa que você fez ou realmente foi só ali na raça mesmo, aprendendo com a Rebeca? O começo foi na raça mesmo. Aí eu fui fazendo pesquisa, eu falei, poxa vida, eu não consigo fazer dessa forma. Quando eu aprendi, eu falei, cara, como faz sentido? Como faz sentido? Por que nós não fazemos assim no Brasil? É igual quando... Pode falar. Então, mas aí depois, eu fui fazer esse curso do Level 3 de assistente. Para mim, foi bem difícil. Tanto que o de matemática foi... O pior para mim foi o de leitura de inglês. Porque é muito texto para você ler, e depois você tem que interpretar o texto, blá, blá, blá. Então, se você vai todo o passo que ele explica para você, você consegue fazer. Sim. Então, através da Rebeca, ela conseguiu me ensinar umas coisas, depois pesquisa, depois o curso. E aí juntou tudo, virou um combo, Virou um combo. E aí, e eu acho muito legal também, porque, não sei, eu aprendi inglês, não fui da forma fonética. Então aí eu lembro quando as crianças chegam e começam, soletra tal coisa. Aí eu soletro letra por letra, daí eles falam, não é assim. Eu falo, só que depois que eu não estudei a fundo, mas quando eu olhei, eu falei, gente, faz total sentido, eu nunca mais erraria uma palavra em inglês se eu tivesse aprendido assim. E aí demorou pra eu entender isso. Mas assim, eu imagino pra mãe, eu fico me imaginando, né, quando eu for mãe tentando ensinar aquilo. Pra mim, a fonética, assim, era um negócio louco. Você também aprendeu no curso um pouco da fonética? Aprendi. Um pouco não, né? Tudo. Na verdade, eu comecei a aprender quando eu comecei a voluntariar na escola. Então, eu comecei a ler com as crianças. Então, eu falei, poxa vida, eu cheguei na professora. Eu falei na professora, poxa, eu quero ler com as crianças, mas eu não estou conseguindo. Ela falou assim, vem aqui, toma esse livro aqui. O livro que ela me deu tinha as palavrinhas, as primeiras palavras que eles aprendem, como você soletra essa palavra. Não é letra por letra. Não é. Aí fica a dica, gente, quer aprender inglês, vai fazer voluntariado na igreja, na escola da sua criança. Maravilha. Porque até hoje, eu comecei também a tentar aprender, mas aí eu deixei de lado. Mas eu acho incrível esse jeito que ele ensina, porque você fala, não tem como errar uma palavra. Não. Se você estudar assim, você nunca mais vai ter dúvida como se fala uma palavra. É muito engraçado. Engraçado não, enfim, complicado. No começo eu acho que é bem complicado. E, Nádia, a gente já tá aí chegando no fim, mas eu quero, antes da gente terminar, que você fale um conselho, uma dica para as mães ou para quem tá pensando em ter filho aqui no Reino Unido. Eu acho que ficou bem legal, assim, o que a gente trouxe sobre essa questão da escola, que muita gente tem dúvida. Lógico que eu sempre brinco, a primeira preocupação é como essa criança vai sair dentro de mim quando a gente fica grávida. Depois é como eu vou alimentá-la, depois é sono, mas aí chega essa parte que nós estamos numa terra que não é a nossa, dessa parte da escola. Então, que dica que você daria para quem quer ter filho aqui, ou para quem já tem filhos aqui? O que te ajudou nessa jornada? Primeiro, não tenha medo. Há um suporte. Vai atrás. Tem um suporte aqui. Faz o seu plano de parto. Que você tem muito direito e você nem tem ideia. E depois, para entrar, depois que você passou por isso, tem seu filho, o filho cresceu, entrar na escola, não tem aquele medo de, poxa, meu filho só fala português. E aí, o que vai acontecer? Não. Ele vai aprender o inglês assim que você não vai... Você vai falar, poxa vida, eu não sei o que minha criança está falando. Em menos de um mês. Muito bom. E é verdade, né? Eles aprendem com essa facilidade. Nádia, muito obrigada. Obrigada por ter tirado seu tempo. Gente, para quem quiser tirar mais dúvidas, eu tenho certeza que a Nádia estará aí para te ajudar. Ela já trabalha em uma escola, então ela pode tirar suas dúvidas dessas e muito mais, porque já tem ali uma menina de 10 anos, já passou por muita coisa que vocês estão aí para passar. Muito obrigada. E eu agradeço a todos vocês que ficaram até aqui e nós nos vemos no próximo episódio.